Tem empresa que entrega serviço. A Cagesse entrega futuro. Somos água e saneamento, sim, mas também estratégia, inovação e transformação. Lideramos a maior PPP de esgotamento sanitário do Brasil. São 7 bilhões de reais em investimentos para universalizar o saneamento em 127 municípios do Ceará. E uma outra PPP já está em operação em 24 cidades cearenses, com um investimento de 6,2 bilhões de reais. E vamos além. Com a Dessal do Ceará, vamos transformar água do mar em segurança hídrica para Fortaleza e região metropolitana. Com a VSA e Altílidas, fornecemos água de reuso industrial e água ultra pura para o hub de hidrogênio verde no complexo do Pecém. E com a SANI, geramos energia renovável para consumo próprio e comercialização. Tudo isso é sustentabilidade que transforma vidas, porque a Cagesse não acompanha o futuro, ela o constrói. A Constituição brasileira diz que vivemos em um Estado laico, ou seja, o governo brasileiro não possui religião oficial e deve manter-se imparcial sem apoiar, financiar ou interferir em qualquer crença. Também não deve se posicionar contra a qualquer tipo de crença. Mas nas casas legislativas, especialmente na Câmara Federal, a laicidade deixa de ser um pressuposto para a atuação parlamentar, muitas vezes conduzidas pela questão religiosa. Nos últimos anos, mais precisamente, a partir da Constituição de 1988, houve um aumento significativo da chamada bancada religiosa. No Congresso Nacional, especialmente da bancada evangélica, é um dos fenômenos políticos mais relevantes das últimas décadas no Brasil. Esse crescimento não ocorreu de forma repentina, mas foi resultado de mudanças demográficas, estratégias de organização política das igrejas e maior participação eleitoral de grupos religiosos que se articulam em torno de valores comuns. Diante desse cenário, o Congresso Nacional, alguns temas geram tensões entre o que deveria ser a garantia do princípio constitucional de separação entre Estado e religião e a forte atuação de frentes parlamentares cristãs. Conforme o levantamento do Congresso em Foco, católicos, romanos e evangélicos formam o maior grupo religioso no Congresso Nacional. As frentes religiosas no Congresso Nacional são lideradas pela Frente Parlamentar Evangélica e pela Frente Parlamentar Católica, que juntas reúnem 404 parlamentares entre deputados e senadores. Juntas, essas representatividades religiosas têm uma grande força para barrar pautas que contrariem preceitos religiosos e aprovar medidas que garantam direito ou isenções institucionais às igrejas que representam esses segmentos cristãos. Embora existam diferenças entre elas, frequentemente atuam em conjunto em pautas morais e de costumes. Para discutir o tema, recebemos hoje Vicente Flávio Belém Pinho, mestre em políticas públicas pela UES, especialista em dimensão social e fé. Ele integra o movimento Igreja em Saída e o movimento Pró-Parque. E também conosco Glauco Barreira Filho, mestre em Direito pela UFC, doutor em Sociologia e livre docente em Filosofia do Direito. É também escritor, pesquisador e membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas. Aos dois, os nossos agradecimentos desde já, para nos trazer aqui contribuições sobre um tema extremamente atual, sensível, dado o momento político que nós vivenciamos. E eu digo, o momento não é o momento presente apenas, já de algum tempo para cá, que são essas organizações religiosas dentro do Congresso Nacional. Eu queria, então, começar aqui. No Brasil, desde 1891,
com a primeira Constituição pós-império, que até então Estado, quer dizer, império e igreja trabalhavam aí dessa forma, meio em comunhão, isso foi apartado pela Constituição de 1891. Eu gostaria então de que vocês colocassem, a partir da perspectiva de cada um, quais as razões que explicam hoje, digamos, essa tentativa de deixar um pouco de lado a laicidade para que as pautas religiosas, através das suas várias representações, sejam quem são. Olha, são 404 parlamentares entre deputados e senadores no Congresso Nacional. Se agissem, quer dizer, de forma coesa, só passava o que eles quisessem. Vicente. É verdade. Para a gente não ser tragado assim pela conjuntura, que é muito grave em todas as dimensões, inclusive nessa questão da laicidade do Estado, Arnaldo, apesar de efetivamente, já desde 1891 no Brasil e há muito anteriormente em outros países, o Estado laico se apresente como uma conquista civilizatória, é isso que é. O Estado laico é uma conquista civilizatória. Ela não discrimina religiões e nem discrimina os ateus. O Estado, não é uma criação da sociedade civil e não pode estar a serviço de uma determinada religião, qualquer que seja, e nem ser bloqueado o exercício pleno das liberdades religiosas ou das crenças não religiosas, etc. Esse Estado laico, ele está ameaçado no mundo, mas especialmente aqui no Brasil. Eu me filio à linha da teologia da libertação, da teologia do povo, que era a teologia mais propriamente caracterizada pela prática do Papa Francisco e pelos ensinamentos mais recentes da doutrina social da Igreja. Ela traz, da Igreja Católica, né? Da Igreja Católica. Os riscos que você mencionou, que o Estado brasileiro corre nesse instante, a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Deixa eu colocar aqui agora também o Glauco nessa discussão, para que ele coloque na sua perspectiva como ele percebe, como ele entende esse fenômeno hoje das religiões, no plural, portanto, dentro da política. Em primeiro lugar, Estado laico, que nem aparece assim, exatamente nos documentos, não está mencionada a expressão na nossa Constituição, ou mesmo na Constituição americana, que foi o experimento inicial do Estado laico. O Estado laico é apenas o Estado não confessional. O que a palavra implica é somente isso, que ele não tem uma religião oficial. Eu defendo o Estado laico, porque eu acho que ele é mais congruente com a defesa da liberdade religiosa. Mas também eu não posso nem dizer que o Estado laico, do ponto de vista conjuntural de uma nação, representa, por exemplo, que ela está num estado civilizatório adiantado, porque nós devemos pensar na Inglaterra, por exemplo, ela é um estado confessional. Os países escandinavos também, né? É porque quando a gente pensa em estado confessional, a gente pensa logo no estado islâmico, né? Alguma coisa mais radical. Mas nós temos na Europa estados confessionais, onde o grau de liberdade, de respeito e tal é muito grande. Mas o Estado laico que vai surgir lá nos Estados Unidos e que nós vamos replicar na nossa Constituição de 1891 era o Estado laico com fundamentação religiosa. Os que foram para lá eram perseguidos, puritanos, batistas e congregacionais, esses grupos aí, eles tinham uma teologia sobre uma igreja livre em um Estado livre. Então, quando eles pensavam no Estado laico, era mais para proteger até a igreja de ela poder ter um discurso livre. Foi a carta de Thomas Jefferson para uma igreja batista. Aqui no Brasil, por exemplo, Rui Barbosa, quando veio a Constituição de 1891, ele defendeu o Estado laico, conforme vinha na Constituição de 1891, mas ele dizia, o objetivo é proteger a fé.
O objetivo é que a fé não fique sob a tutoria do Estado, ela fique livre para ter expressão em todos os âmbitos da sociedade. Então, eu acho que a gente tem que distinguir o Estado da esfera pública. A esfera pública é o lugar de discussão das opiniões e todos podem participar. Se a gente exigisse de uma pessoa que ela abandonasse a sua visão de mundo para poder participar dessa discussão, a gente teria um prejuízo para a democracia. Então, todos podem participar da esfera pública, desde que não tenha a pretensão de colocar o Estado vinculado a uma determinada religião. Mas as opiniões dos religiosos é tão importante quanto a opinião de todos os outros. E se eles têm representatividade, então eles devem poder expressar suas opiniões sobre os diversos assuntos. Até porque o cristianismo não é só uma religião privada. Ele tem uma visão de mundo, ele tem um legado. Então nós tivemos Tomás de Aquino, que pensou em inúmeras questões sociais. Nós tivemos outros autores de um lado, de outro, do lado protestante, do lado católico, que pensaram questões sociais de uma perspectiva cristã. Então eles têm uma abrangência de visão que vai para outras coisas da sociedade. A gente não pode tirar essas possibilidades da discussão pública. Mas o Estado laico, como conquista civilizatória, não é de uma riqueza muito maior, Glauco, muito maior. O Estado laico significa a possibilidade de que o Estado receba influência de todos, não só de quem é religioso, de quem não é religioso. O espaço público que está representado no Estado, ele não pode ser, na minha opinião, confinado a uma determinada religião. Isso não bloqueia a influência dos cristãos, né? A religião e política estão permanentemente interligados. Agora, cada um tem a sua dimensão. A dimensão eclesial é próprio de cada igreja, de cada religião. A dimensão política é outra dimensão. Não me parece razoável que quem quer que seja sente na tribuna, bote aqui a Bíblia e comece a fazer seu discurso fundamentando aqui. Ele pode fazer isso, ninguém vai recriminar. Mas essa autoridade religiosa traz um risco quando ela tenta se afirmar pelos fundamentos da sua religiosidade no espaço público. No espaço público deve valer a argumentação política. Pelo menos a doutrina social da igreja mais recente, ela começa lá com a Rerum Novarum em 1891, mas a gente tem que contextualizar. Era a primeira revolução industrial, o drama dos operários, e ela está posta lá. A doutrina social da igreja mais recente, ela traz uma perspectiva de a própria igreja, o próprio Papa Francisco, quando escreveu Laudato Si, Fratelli Tutti, o Papa Francisco e também agora Leão XIV, ele não se dirige apenas aos católicos. Ele fala para o mundo, para os homens de boa vontade, para todos. O chamado do cristianismo não é só para os cristãos, é para o mundo, né? Então, eu quero crer que realmente agora no Brasil, com a teologia do domínio e a teologia da prosperidade, trazidas insistentemente para o âmbito da disputa política, ela traz um debate que precisa ser aprofundado. Glauco, qual é a tua percepção sobre... Acho que aí tem uma discussão muito rica, muito por interessante. Exemplo, o Vicente aí mencionou os documentos da Igreja Católica com base nos quais, né, ele assume uma determinada posição, uma determinada visão de princípios. Pronto. Princípios gerais. Então, quer dizer, tem uma base de fé para essas posições. Por que eu não posso ter para outras? Então, a questão é essa. Quanto à imposição, não. Para mim tem que ser a esfera pública, o processo democrático, a discussão ampla, todos participando, ateus, cristãos, mas a gente tem que respeitar os resultados da democracia. Porque a democracia verdadeira, é isso que está sendo difícil no Brasil hoje, é quando a gente respeita os resultados, mesmo quando eles não nos agradam, né? Então, mas isso eu tenho concordância plena. Pois é, então é essa a grande questão. Eu, por exemplo, acho que não é nem um pouco estratégico a pessoa, por exemplo, chegar e
e citar um versículo da Bíblia e pronto. Mas porque isso é feito constantemente agora, né? O cara lá chega e bota a Bíblia e aí inibe o debate. Eu não estou dizendo que isso aí está errado, porque eu acho que deve ser aceito tudo pela liberdade de expressão. Estou dizendo que não é estratégico, porque quem não aceitar a autoridade da Bíblia, por exemplo, já não vai ser convencido por esse argumento, né? Mas eu, pelo que vejo às vezes, a pessoa cita assim só, digamos, retoricamente, né? Como ela cita um Aristóteles, cita uma frase de não sei o que e tal, solta, às vezes até dogmaticamente. Mas, por exemplo, a ideia do federalismo que nós temos hoje, ele veio de Althusius, que era um jurista holandês calvinista, que desenvolveu o seu pensamento com base na divisão de Israel em tribos no Velho Testamento. Foi o que influenciou os Estados Unidos na divisão em tribo, ou divisão em estados federados. A questão, por exemplo, da separação de poderes, ela é baseada numa antropologia, de que o homem é caído e sujeito, portanto, à corruptibilidade. Ele é corrupto, então ele precisa ser vigiado, então é preciso ter uma separação de poderes. Ela é baseada numa antropologia cristã. Então, nós temos o descanso sabático dos trabalhadores, o descanso semanal. De onde veio isso? Veio de uma influência cristã. Carl Smith, ele escreveu um livro, Teologia Política, onde ele diz que todos os conceitos políticos vieram de conceitos religiosos, sem exceção. Todos eles foram projeções de posições religiosas que foram secularizadas e tiveram projeção lá. O Maritain, o Jacques Maritain, um filósofo tomista, participou da Declaração de Direitos da ONU de 1948, indicado pela Unesco, é um filósofo católico. Ele dizia que a democracia ela vem de um fermento cristão laicizado, que foi laicizado no processo. Então, eu não posso tirar a influência de nenhum grupo. Todos devem poder participar. O cristão ele não vai se despojar da sua posição para poder ter o direito de participar. Nós estamos discutindo aqui na perspectiva, quer dizer, política e religião, né? Se me permite aqui, eu quero retomar que pretérito a toda essa separação da igreja, colocando um outro elemento não menos polêmico, que é a ciência. Sim. Diante da religião. Antes da ciência, portanto, no princípio, né, dos séculos, da cristandade, de tudo, o que é que dispunham para os homens, para a humanidade? A religião. Só tinha religião. Como é que se curava das doenças, das grandes doenças? Pela fé. Pela fé aqui, não necessariamente, por favor, a fé católica, romana. Não, a fé. Cada um tinha a sua fé. Né? Tudo bem, passaram-se aí, sei lá quantos séculos? 8, 10. Chegamos aqui ao século XXI e temos essa simbiose entre política e religião novamente, embora, do ponto de vista formal, a laicidade é que deve prevalecer. Me parece que está no DNA da pessoa essa fé, seja ela qual for. Uhum. Até a ausência da fé. É um tipo de fé. Arnaldo, veja só, durante séculos, a Igreja Católica tinha a leitura hegemônica das explicações para o mundo, né? Talvez um marco diferente que diz, não, quem explica as coisas terrenas é uma lógica que tem a sua especificidade terrena, venha com Maquiavel, né? Ele diz assim, olha, vamos baixar essa bola, vamos pensar nos problemas concretos reais. Depois, mas a Igreja Católica foi cúmplice, foi poder real, concreto, durante séculos, né? Bom, depois vem o humanismo, a ciência, e contesta essa explicação. E aí a gente entra também numa fase do cientificismo. A ciência diz assim, olha, para de falar besteira, vocês não têm essa explicação. E esses tipo de confrontos são ricos na medida em que eles
não sejam paralisantes, né? Eu quero insistir na questão da laicidade como ganho civilizatório, porque ele não inibe a influência de nenhuma religião, mas ele não permite o monopólio do discurso público por ninguém. Só para completar aqui, Arnaldo, aí hoje nós temos, pelos papas mais recentes da Igreja Católica, uma abertura para dizer o seguinte: a Laudato Si talvez seja o maior tratado sobre meio ambiente. Michel Louvi e outros tantos estudiosos não católicos se referenciam nela como o grande tratado do meio ambiente. Fratelli Tutti fala sobre amizade social. Quando o Papa Francisco fez isso, e isso está explícito, ele diz o seguinte: eu estou pedindo que os cientistas dialoguem com a gente. Eles não precisam ser católicos apostólicos romanos. Os sinais dos tempos que os evangélicos falam é a leitura de conjuntura. A propósito, não, por exemplo, né, quando é citado, só para colocar as paridades, né, quando é citado o Papa... Sim, essa discussão está tão rica, porque eu tenho certeza que o nosso internauta está gostando, porque não se fala com essa minudência, com tantas explicações históricas como vocês estão fazendo. Né? Por exemplo, quando é citado o Papa Francisco aqui, eu não vejo nenhuma diferença de citar o Papa Francisco e citar a Bíblia. Por quê? Porque o Papa reivindica a infalibilidade de cátedra. Então, quando ele fala como se fosse uma inspiração. Mas é uma doutrina católica. Papa Francisco não reivindica a infalibilidade. Ele revela uma face humana. Mas ele Glauco, quando ele assumiu, ele pede que o pessoal reze por ele. Vamos deixar o Glauco. Glauco. Uma face humana. Ele não reivindica isso. É um dogma católico. Dogma. E ele não aboliu o dogma. Nem reivindicou. Mas ele não precisa reivindicar se é o dogma da igreja dele. Ele não abrogou o dogma. Então pronto. Então citá-lo é citar um homem tido pela Igreja Católica como infalível quando fala de cátedra, pelo menos, né? Então é uma autoridade como se fosse da Bíblia. Para o católico, o Papa tem uma autoridade análoga à Bíblia para o protestante. Mas em relação à ciência, eu lembro sempre o seguinte, né? C.S. Lewis, que foi um professor de literatura em Oxford, em Cambridge, ele dizia que não foi a religião que antecedeu a ciência ou que teve continuidade com a ciência, ele foi a magia. A religião era uma vontade de submeter-se a Deus, a magia é uma vontade de descobrir formas de transformar o mundo, de dominar. Quer dizer, eu tenho aqui um passe de mágica e tal, isso aqui vai mudar, eu vou fazer aqui uma alquimia e tal. E aí ele diz, a magia e a ciência eram irmãs gêmeas, mas a magia era doente, ela morreu e a ciência perdurou. E a ciência moderna, ela só ganhou possibilidade por causa de uma cosmovisão judaico-cristã. Se eu, por exemplo, tiver uma visão politeísta, eu vou dizer que determinadas forças da natureza estão sob o patrocínio daquele Deus, e eles estão degladiando. Eu não vou ter regularidade nesse universo. Se eu for um panteísta, o universo é sagrado para mim. Investigá-lo analiticamente é um sacrilégio. Mas se eu entender que há um só Deus, que é um ser racional, e criou o mundo com estruturas racionais, fez o homem à sua imagem e semelhança, com estrutura racional também congruente com a do universo para conhecê-lo, então eu vou possibilitar a ciência. Era o que Kepler dizia quando fazia uma descoberta. Ele dizia, acabei de pensar um pensamento de Deus. Ou quando ele dizia, a linguagem com que Deus fez o mundo é a matemática. Ele presumia uma racionalidade e regularidade na estrutura do universo que se podia reduzir a fórmulas que a mente humana era capaz de congruir, porque tinha também racionalidade e que isso decorria do mesmo Deus que fez o homem ter dotado o homem dessa capacidade. Forçosamente, esse raciocínio leva-nos, pelo menos aqui, a citar, dentro dessa pluralidade, né, de pensamentos religiosos, que a fé não pode ser cega. A partir do que você disse. Não pode, não deve ser cega, como muitos assim o exercem. O tempo está se esgotando, eu tenho que encerrar, mas eu vou deixar umas polêmicas para o próximo bloco. Da mesma forma que a encíclica do Papa Francisco, citada por você, Vicente, refere-se, por exemplo, eu vou chamar de catecismo ambiental, sobre a defesa do ambientalismo, né? Eu posso também, mutatis mutandis, na perspectiva religiosa, também dizer que, desse jeito,
O marxismo é o catecismo para os trabalhadores, assim, entendido quando escrito. Mas eu vou deixar isso para depois do nosso intervalo, porque há um outro aspecto a ser colocado dentro da religião, desse poderio religioso, e aí para a religião católica, que foi a Inquisição, que é outro, sabe, é domínio de poder sobre as pessoas, é o domínio não só do Estado, mas sobre as pessoas. Então, na profissão da fé, né? Então eu vou fazer nosso intervalo, não sem antes ler aqui uma nota de utilidade pública, que a CAGES está ampliando a rede de abastecimento no município de Itauá, em parceria com a prefeitura local. O investimento de R$760 mil prevê a implantação de aproximadamente 12 quilômetros de rede. A obra beneficiará cerca de 90 famílias das comunidades de Carnaúba e Olho d'Água. A obra é uma demanda antiga daquelas populações. Serão, portanto, instalados 8 mil metros de tubulação e o prazo de conclusão dos serviços é de apenas 60 dias. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos. Tem empresa que entrega serviço. A CAGES entrega futuro. Somos água e saneamento, sim, mas também estratégia, inovação e transformação. Lideramos a maior PPP de esgotamento sanitário do Brasil. São R$7 bilhões em investimentos para universalizar o saneamento em 127 municípios do Ceará. E uma outra PPP já está em operação em 24 cidades cearenses, com um investimento de R$6,2 bilhões. E vamos além. Com a Dessal do Ceará, vamos transformar água do mar em segurança hídrica para Fortaleza e região metropolitana. Com a VSA e a Utilitas, fornecemos água de reuso industrial e água ultra pura para o hub de hidrogênio verde no complexo do Pecém. E com a SANI, geramos energia renovável para consumo próprio e comercialização. Tudo isso é sustentabilidade que transforma vidas, porque a CAGES não acompanha o futuro, ela o constrói. Estamos de volta com o segundo bloco do Observatório, sequenciando aqui essa nossa discussão, desde já parabenizando aos nossos dois ilustres convidados pelas visões e perspectivas muito ricas, enriquecedoras dessa discussão, porque é algo que está na pauta no dia a dia, mas você não vê uma discussão tentando entender sob o ponto de vista filosófico, doutrinário, religioso, por que política e religião hoje nessa simbiose, enfim, conduzindo a pauta. E há uma coisa que me incomoda, antes de colocar os temas que eu deixei no ar para vocês, que em última análise, o que pregam as religiões? O bem comum, não é? O bem coletivo, todos os propósitos cristãos. Entretanto, a discussão política no Congresso, na tribuna, as votações das pautas, dos temas, eles não convergem para essa, digamos assim, para o que seria o princípio, para o que é o princípio pregado por todas as religiões. Por que isso, Vicente? Olha, quando a gente vai aprofundar um pouco o papel da política, o papel da religião, quem são os agentes, eu acho que há uma coisa básica. Quando eu digo que falo da riqueza, da herança, do legado do Papa Francisco, entre outras coisas, ele faz um trabalho de educação extremamente importante para os dias atuais, que é o seguinte: a Igreja Católica tem um ensinamento social, ela tem uma visão sobre meio ambiente,
sobre o sistema político atual, aliás, sobre o capitalismo financeirizado, globalizado de hoje, a leitura que o Papa Francisco expressa nos seus documentos é contundente. Ele diz que a economia atual mata o meio ambiente, mata os humanos e anuncia um risco iminente para a própria humanidade. Agora, o Papa Francisco, além de ter feito essa elaboração, ele chamou os movimentos sociais, populares do mundo todo para dizer o seguinte: eu quero escutar vocês. Vocês são os agentes para moldar a realidade. Os cristãos têm um papel aí. Chamou educadores do mundo todo e disseram: vamos pensar uma nova educação. Mas a Igreja Católica não tem a competência política para substituir a sociedade civil e nem é papel dela. Ela estabelece grandes princípios, grandes motivações. Ela diz que, por exemplo, a economia não deva ser essa competição permanente. Nós teríamos que ter princípios de cooperação. Então, para dizer que as esferas eclesiais e políticas, elas podem se relacionar, mas elas são diferentes. Só para concluir, Arnaldo, assim, na verdade, nós nunca tivemos um Estado laico para além da formalidade. Constituição brasileira invoca em todas as repartições públicas está lá o crucifixo. Então, o Estado laico, ele é questionado, inclusive, dentro pelas bancadas evangélicas. Com toda a razão. Ô Glauco, e as demais religiões? Elas não têm esse pensamento convergente para esses princípios aqui citados pelo Vicente, que são da Igreja Católica, que são verdadeiros? Uhum. Pronto, todos eu acho que gostariam de ter essa discussão sobre o bem comum. Mas o que eu percebo é o seguinte: se nós formos avaliar, nós perceberemos que esse envolvimento mais aguerrido religioso é recente. Não que não houvesse antes, mas essa forma aguerrida é mais recente. Então, o que é que acontece? Certas movimentações, vamos supor, movimentos a favor de casamento entre pessoas do mesmo sexo, eles não findam por aí. Depois que conseguem institucionalizar isso, eles transformam um discurso religioso que mantém a família só entre homem e mulher como um discurso do ódio. Gênero, né? Então, um homem que se designa mulher agora mulher, do ponto de vista do gênero feminino. Mas o cristão tem aquela ideia de que Deus criou o homem, macho e fêmea. Se eles se designassem, um homem se designa mulher, e ele faz isso livremente, não tem problema, mas aí ele quer impor que o outro chame por esse nome. Aí isso fere a consciência da pessoa religiosa. Legaliza-se o aborto. Aí o médico, que é contrário ao aborto, se isso passa a ser legalizado, é obrigado a fazer, senão ele vai ser entendido como uma pessoa que não está cumprindo a sua função. Sobre determinadas condições que estão lá estabelecidas. Não, eu estou imaginando até a legalização plena se acontecer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tem uma certa agenda que avança e que ela encolhe os religiosos, ela impede a objeção de consciência no caso do aborto, ela obriga você a chamar uma pessoa, por exemplo, de uma identidade sexual que ele não reconheceria. Ele vai defender o casamento tradicional como a sua postura, isso é visto como um discurso de ofensa. Então, hoje os religiosos estão lutando pela sua sobrevivência. Por isso que eles não podem discutir sobre o bem comum, a meu ver. Porque é como se fosse uma luta que tornou-se extremamente aguerrida pela sobrevivência, quer dizer, eu poder continuar com o meu discurso, eu poder continuar com a minha mensagem. Eu acho que se nós estivéssemos numa política mais tradicional, como nós conhecíamos, políticas que eram políticas sociais, de ajudar as pessoas mais necessitadas, melhorar as condições de trabalho, a questão de estradas, fornecimento de água, luz, hospitais, educação. Se nós estivéssemos dentro dessa visão mais ligada ao bem comum, quer dizer, o que é de todos, nós teríamos menos tensões. A partir do momento que você toma o Estado numa direção de um grupo, de maneira que você vai cercear a liberdade daquele outro grupo,
então você cria uma postura divisiva. E aí, quando você... De que adianta você lutar pelo bem comum se você poderá não existir amanhã? Então, é uma luta pela existência para voltar a uma discussão pelo bem comum. Tanto na sua visão como na visão do Vicente, o que eu percebo aí é que as religiões, de um modo geral, estão travando uma disputa pela dominação. Se não pela dominação do Estado, mas pela dominação daquilo que enxerga como seus valores. Eu acho... Pois é. Só que isso... Deixa só ele concluir. Tá. Eu acho que não é uma luta pela dominação, eu acho que é uma luta pela sobrevivência. Por exemplo, o Richard Dawkins. O Richard Dawkins, ele é um ateu, militantemente contra a religião, todos nós conhecemos as suas obras, mas ele, o Richard Dawkins, se sente ameaçado hoje, não somente pelo avanço do Islã na Europa, mas também pela questão, por exemplo, das teorias de gênero, porque ele é um biólogo, então ele não aceita você tem uma nova classificação de gênero em função de identidades culturais e não biológicas. Aí ele fez um pronunciamento agora recente, ele disse: eu sou um cristão cultural. Ele disse: eu sou um ateu, mas eu sou um cristão cultural. Eu quero uma cultura cristã, porque a cultura cristã me dá liberdade, a cultura cristã me favorece a ciência. Então a gente vê, ele é uma pessoa que se uniu, pelo menos desse ponto, e defende o cristianismo cultural, tendo em vista que ele acha que o cristianismo cultural favorecerá mais a liberdade do que essas novas posturas. Mas com a prevalência da ciência, como biólogo. Da ciência. O que ele quer dizer é que o ambiente cultural cristão dava mais liberdade científica a ele, Arnaldo, do que um ambiente dominado por essas novas ideologias. Eu queria falar, porque o que o Glauco acabou de defender na verdade, é a defesa do status quo e do conservadorismo. Quem é historicamente marginalizado e sem poderes são essas comunidades LGBT, que elas sim são historicamente discriminadas, nunca tiveram direito a essa existência no mundo, né? As classes populares marginalizadas, as periferias, os negros, ninguém está defendendo, pelo menos a doutrina social católica recente defende que eles tenham voz, que sejam ouvidos pela sociedade, que a sociedade seja plural, né? Não é. Mas essas pautas também, diga-se de passagem, elas não são defendidas unanimemente pelas várias religiões representadas. Não são. Pelo contrário. Não são. Não há discriminadas. Não há de jeito nenhum. Essa teologia, essa defesa, essa linha do Papa Francisco e do Papa atual revela uma coisa muito interessante, Arnaldo, que é o seguinte: nos anos 60, 70, 80, nós tínhamos uma igreja católica forte nas comunidades, nas periferias do mundo, da América Latina toda. As comunidades eclesiais de base são o grande modelo do Brasil, e o papado da época, João Paulo II, era contrário, era conservador. Um papa conservador. Hoje nós temos o inverso. Foi o papa que mais excomungou religiosos comprometidos com a teologia da libertação. Hoje nós temos, Arnaldo, uma situação contrária. Nós temos uma cúpula, Papa Francisco, Leão XIV, que tem essa abertura para o mundo real, contemporâneo, e os desafios, desde a inteligência artificial até a preservação do meio ambiente, e temos uma igreja que desce dos bispos, padres e diáconos até a base, conservadora majoritariamente, contrário ao debate desses temas. Ô Glauco, eu insisto, eu tinha deixado ainda há pouco no ar, e eu quero retomar agora, nessa perspectiva da reformulação da sociedade, vamos chamar assim. Vamos admitir que as religiões, as igrejas dentro dos parlamentos, nessa simbiose aí com a política, estão na busca da construção de um novo modelo de sociedade, cada um segundo os seus valores, enfim, e princípios. Para mim, insisto, isso é dominação, isso é tentativa de dominação, né? Quem for o vencedor do seu maior participação está dominando, pelo menos, aquele setor. Claro que se você olhar para
as outras bancadas ruralistas e da bala e não sei o que, você encontra debates diferentes, mas também na mesma perspectiva. Vamos falar então um pouco do Estado e do trabalho, e do capital aqui. Eu tinha deixado, inclusive, essa questão da dominação do Estado pelos trabalhadores a partir do que escreveu Marx. Onde é que se insere aí religião e trabalhismo a partir da crítica do capital a que o Vicente alude, feita pela Igreja Católica? Assim, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, eu defendo plenamente o direito de todos e para todos. O público LGBT tem direito de lutar pelos seus direitos, né? Como diria na área, de ter direito de ter direitos, né? Que é o marco da cidadania. O que eu quero dizer é que a situação é o seguinte, cristãos poderiam ter críticas morais ao discurso LGBT, mas eles não eram impedidos de defender essas opiniões, tanto que fizeram conquistas, né? Nós tínhamos, por exemplo, aquele travesti conhecido no passado, a Rogéria, se identificava com a Rogéria, ninguém entrava no mérito, a escolha de se identificar daquela maneira. Mas quando você quer impor isso ao outro, que o outro admita isso, é isso que eu estou dizendo, aí é que entra o problema. Então eu sou a favor de a pessoa ter a liberdade de se designar como queira e do outro reconhecer se quiser. Uma ampla liberdade de participação e discussão e de inclusão em tudo. É isso que eu estou salientando. Quando um lado controla o discurso do outro, no sentido de impedir o outro de falar, aí é que nós temos problema. Qualquer lado que venha a triunfar... Impedir de falar, impedir de ser. De ser eu acho que não dá nem para impedir, só se for pela violência física. Né? Quem é que inibe o outro de falar? Mas inibe porque você coloca aquilo ali como uma ofensa que gera indenização, como uma discriminação, um preconceito, e você Mas você às vezes tem essa discriminação mesmo, não tem? Pois é, mas a mera referência a uma pessoa sem aceitar uma identidade de gênero dela eles não têm direito de serem reconhecidos? Ele tem direito de se identificar como quiser. Mas é reconhecido daquela forma ali, o outro pode ter uma visão biológica. Ele pode discriminar. Ele pode discriminar. Não, ele pode se sentir ofendido. Ele pode se sentir ofendido. Na sua consciência. Pelo outro ser gay, por exemplo? Não é pelo outro ser gay. Nós estamos falando da fala. Da fala. Mas corresponde ao que a pessoa eu estou falando, vamos supor. A fala representa o quê? Não, mais do que a fala. Vamos aqui então colocar um outro elemento, que é o elemento comportamental. Sim. Ok? Que eu acho que esse é uma das coisas que agride muito ainda a sociedade. Né? Eu estou querendo dizer o seguinte, o Richard Dawkins se sente ofendido de chamar essa questão do gênero oposto ao sexo biológico, porque para ele tira a liberdade científica dele. Religiosos acham que tiram a liberdade de consciência. Então, é isso que eu estou querendo dizer. A pessoa pode se designar como quiser. E o outro pode também ter a sua consciência, tem a sua ciência, tem a sua maneira de ver o mundo, e não pode uma agenda se impor à outra dessa maneira. Então, é uma questão só de respeito mútuo, que vai favorecer essa diminuição dessa tribalização social. Me permito aqui, eu quero colocar isso aqui para o Vicente, depois quero ouvir também você, Glauco. Em quaisquer perspectivas, mas nós estamos falando na política e vamos nos atermos aqui à política, essa simbiose, repito, religião, política e tal. As religiões, elas não têm um papel de mediação? Mediação dos conflitos criados pela sociedade, oriundo da discordância com determinados padrões científicos ou da destruição do meio ambiente. O papel seria mediar ou ficar impondo um discurso e uma vontade? Não, porque aí o que se observa muito é isso. Não, eu concordo em parte com o que o Glauco colocou, desse autoritarismo do discurso, né? Eu concordo com essa sua ponderação. Acho que não é razoável que qualquer setor, mesmo que tenha sido oprimido historicamente, como é o caso dos homossexuais, que eles agora venham com um discurso
de condenação a quem se opõe a eles. Eu concordo inteiramente com você com isso. Arnaldo, veja só, a mensagem dos primeiros cristãos, né, dos que lutaram contra o Império Romano para afirmar o cristianismo como uma sociedade solidária, participativa, pobre, que se insurgiu contra o Império Romano. Depois o cristianismo se adapta, né, e passa a ser religião oficial e poder durante muito tempo. Veja só, a religião, ela talvez a questão principal dela seja a construção da paz como fruto da justiça. Né? Essa última encíclica... Mas os debates políticos não se refletem isso. Não refletem. Essa a questão. Não, mas eu acho que o que está no nosso parlamento não reflete os princípios atuais do ensinamento dos papas católicos recentes. O que é que está... Não só dos papas católicos. Não só dos papas católicos. Mas também dos anglicanos dos ortodoxos. E tal. Enfim, que são chefes... O que está organizado sob a forma de bancadas é uma disputa de espaço de poder que fere os princípios que deveriam nortear a atuação de qualquer religioso, que são princípios. Né? Na dinâmica política, esses princípios não podem ser transportados mecanicamente como verdades absolutas. Eles têm que... Aí eu posso inferir, a partir do que eu observo e do que você acaba de afirmar aqui, para poder trazer o Glauco aqui para a discussão, que o que há, na verdade, é mero oportunismo pelo poder. E utilização da fé. Utilização da fé como um processo de manipulação das mentes para a obtenção do voto, da perspectiva eleitoral, para se manter no poder. E dele fazer o seu bom uso, né? Se locupletar, porque essa é a tradição malsã da nossa política, Glauco. Assim, em primeiro lugar, me referindo, né, à pergunta anterior, né, o papel da religião é mediação. Bem, eu primeiro responderia da seguinte maneira a essa questão. Eu não posso dizer que porque se eu disser que eu já estou dizendo como é que a religião deve ser, impedindo o pluralismo, a diversidade entre elas. Sim. Eu digo que o cristianismo procura... Principiologicamente não é isso? Não. A religião, ela é o relacionamento do homem com Deus. Agora, qual é o Deus que a pessoa imagina? Eu creio num Deus de amor, mas aí é a minha particularidade cristã, de amar o próximo como a mim mesmo, fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse, respeitar a dignidade e tal. Eu tenho toda essa visão. Mas alguém pode ter uma religião que tem alguma coisa mais diferente. Se a liberdade é religiosa, eu tenho que garantir o espaço a todo mundo, desde que a pessoa não queira cometer um crime em nome da religião, como um terrorismo religioso que vai explodir uma bomba e matar pessoas. Agora, em relação o que também é verdade. O que também ocorre, né? Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Os cristãos, no início, tiveram muita perseguição sofrida por detalhes. Por exemplo, muitos políticos romanos diziam que os cristãos eram pessoas extremamente teimosas, embora fossem críticos de Nero, porque a exigência que se fazia era que o cristão fizesse uma cerimônia onde ele reconhecesse o imperador como um soberano de toda a terra. Eles recusavam fazer aquela cerimônia porque diziam que só Jesus era o Senhor de toda a terra. Então o Império Romano era extremamente tolerante. Ele era um Estado que admitia todas as religiões, tanto que eles eram politeístas, os povos dominados não recebiam imposição, até Israel tinha lá seu culto, seu templo dominado pelos romanos, mas os cristãos recusavam o título de um soberano universal para o imperador, e por isso eles eram perseguidos, proibidos de se reuniam em catacumbas, eles afrontavam mesmo nessa parte, e eram acusados de ateus, porque eles diziam que os outros que tinham imagens de escultura, na verdade, não tinham deuses nenhum. Então, como o Deus deles não tinha uma visibilidade, eles eram acusados de ateus e perseguidos. Foi muito tenso. Como estamos falando na perspectiva política, eu sou obrigado a introduzir um outro elemento. Da mesma forma que os cristãos se reuniam em catacumbas para poder discutir e fazer, enfim, suas pautas,
a esquerda, os comunistas, quanto Na clandestinidade. clandestinidade. Desde que não seja na União Soviética, na Romênia, que lá foi o contrário, né? Desde que não seja na União Soviética. Olha que a Rússia é o maior país do mundo, né? Em termos de extensão territorial. Agora você imagina com a União Soviética o tamanho que era, né? E ali era o outro lado que estava debaixo do jogo. Vicente, e onde fica aí, nesse caso, nessa discussão, na dimensão política de uma nova sociedade, com esse embate, eu vou chamar assim, entre as religiões, e o transcendentalismo foi para onde? De que é o cerne de qualquer fé, de qualquer religião. Na dimensão do cristianismo, realmente, a imanência e a transcendência são de uma relação complexa, dinâmica. O papel dos cristãos, é nisso que eu acredito. O papel dos cristãos na sua vida mundana, nesse planeta Terra, é lutar pelo reino dos céus. Mas aí você diz assim, o que é o reino dos céus? O reino dos céus, na minha interpretação, é a dedicação à luta permanente pela paz como fruto da justiça. O mundo de hoje é carregado de injustiças e o cristão tem que se rebelar contra isso e lutar por justiça. Ele tem que lutar contra esse tipo de sociedade organizada que exclui a maioria do povo. A gente vive uma sociedade sofrida, conflitos de toda ordem. O Papa Francisco fala que nós vivemos a Terceira Guerra Mundial aos pedaços, e é mesmo, não é? Então, ter uma palavra de esperança num mundo atual dilacerado é papel dos cristãos. E, agora, a nossa religiosidade não se esgota, ela não se subsume em nenhum projeto político. Ela tem essa dimensão de que o reino dos céus não se realiza plenamente aqui, mas aqui às vezes se realiza uma parte infernal. É o que o bolsonarismo faz no nosso país, agredindo os princípios mais elementares da liberdade, da dignidade da pessoa humana, da justiça social. Então, o papel dos cristãos com os quais eu tenho identidade... E o faz em nome de Deus. E quem vai discutir se eu sou o cara que está falando por Deus, se eu sou o enviado. Você entende o autoritarismo embutido nisso? Né? Deixa eu colocar o Glauco nessa dimensão também do transcendente. Por que o transcendente acabou, de alguma forma, pelo menos no que está posto, diminuído, no que tem visibilidade, foi colocado do lado. Pelo cientificismo, pela política, ou até pela pretensão de alguns de comprar o seu acesso ao céu. Por dinheiro, que tem gente já trabalhando nessa perspectiva. A teologia da prosperidade é isso mesmo. É isso. Na verdade, o transcendente é o que o cristão deve buscar. A mente dele deve estar no além, mas essa mente no além não o torna inativo aqui, né? C.S. Lewis disse isso, Chesterton também disse isso. Os homens que fizeram muito nesse mundo foram os homens que fizeram muito nesse mundo olhando para o outro, né? Um campeão dos direitos civis foi um pastor, Martin Luther King. Campeão da liberdade para os escravos da Inglaterra foi Wilberforce, que era um homem extremamente religioso. Os Quakers nos Estados Unidos lutaram Mandela muito na contra África. a escravidão. Então, o bispo Desmond Tutu. O olho no outro faz a pessoa ter o espelho de sua ação aqui na Terra. Por exemplo, a imortalidade da alma ainda é o maior argumento contra o Estado totalitário. Porque qual era o grande argumento dos Estados totalitários? O Estado é uma medida de valor maior do que o indivíduo, porque o Estado permanece, o indivíduo vai. Então o Estado vai durar mais e o indivíduo vai terminar. Sim. Mas se eu entender que vai ter um fim da história, um início da eternidade, então o Estado vai terminar um dia e o ser humano dotado de uma alma imortal vai além. Então eu nunca poderia, por exemplo, fazer a apologia do Estado totalitário se eu acredito que o homem tem uma imortalidade.
Então, as crenças no transcendente, elas nos posicionam de maneira adequada aqui a essa postura. Nós já estamos, infelizmente, no final, nos últimos minutos aqui do programa. Vou fazer mais uma nota de utilidade pública para que nós voltemos com os comentários finais de cada um de vocês. Desde já, repito, agradecendo a riqueza da discussão nessa perspectiva. A comunicação da CAGES conquistou o 2º lugar no prêmio Empresas que melhor se comunicam com os colaboradores, com o projeto Agentes Mais, embaixadores da comunicação interna da CAGES. O reconhecimento foi na categoria Relacionamento com influenciadores internos. No pilar dos canais, os meios, o prêmio está em sua 4ª edição e reconhece casos ou cases de sucessos nacionais como uma forma de visibilidade às melhores práticas da comunicação com os colaboradores. Vicente, seus minutos finais para os seus comentários aqui, para a mensagem que você queira deixar aí nessa discussão de religião e política. Arnaldo, eu queria primeiro agradecer a confiança do convite, a riqueza do debate com o professor Glauco, que tem toda uma solidez, né, de formação acadêmica que eu não tenho no mesmo nível dele. Mas queria dizer assim, que a humanidade hoje, né, vive uma fase assim, uma encruzilhada histórica. A gente tem a confluência de muitas crises e de muitas oportunidades, né? A coisa mais recente, mais profunda e mais revolucionária que está acontecendo é a inteligência artificial. Essa inteligência artificial pode ser um ganho para a humanidade. Dependendo do uso que se faça. Dependendo do uso. Eu insisto em que a gente precisa humanizar a nossa vivência atual. Não é só o avanço tecnológico. A tecnologia, ela pode ser um bem para a humanidade, mas pode ser um mal, e ela está sendo utilizada como bem na saúde, na educação, e como mal nas guerras. Então a gente precisa ter essa dimensão da possibilidade de um novo humanismo nos tempos atuais. Glauco. Eu evitei aqui falar de políticos e tal, essas coisas mais pessoais, porque são julgamentos que tem que ser um a um, né? Sim. Todo mundo na hora da política corre lá para a religião. Alguns eram religiosos antes de si, alguns são religiosos só nesse período, então tem muita diversidade para a gente comentar. Mas eu quero agradecer ao convite do Arnaldo, agradecer aqui o convívio tão maravilhoso com o Vicente, um prazer enorme, que é uma alegria ter essa participação, e dizer o seguinte: eu pessoalmente não me sinto representado plenamente no discurso de nenhum político do ponto de vista religioso, de qualquer espectro, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que o cristianismo autêntico, que a meu ver sempre vai ser um remanescente que vai estar defendendo, não muita gente, ele nunca vai ser aquilo que vai ter o apreço de uma agenda global, de facilidade, porque as palavras de Jesus sempre foram: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, vocês serão perseguidos. Então sempre foi um discurso de que os cristãos autênticos, verdadeiros, estariam no mundo perseguidos, e também que eles não seriam tão poderosos assim, né? Então, ao mesmo tempo eu saliento uma coisa, eu saliento também a outra, que eu acho que elas dão a zona de equilíbrio. E ao final, eu diria para você que está nos acompanhando: não se deixe enganar pelos falsos profetas. As eleições estão batendo a porta e eles vão chegar à sua porta buscando, com todo esse processo de manipulação política e religiosa, o seu voto para se manter onde eles estão. Nesse instante, nós precisamos estarmos cada vez mais atentos para sabermos fazer as nossas escolhas. Fazemos escolhas racionais. Se tem uma coisa que você precisa prestar atenção num momento pré-eleitoral como esse, no cenário que o Brasil vive hoje do ponto de vista político e religioso, é sermos o mais
cuidadoso possível, com racionalidade, que implica todos os demais valores subjacentes, bom senso, ética, né, paz, enfim, tudo que compõe um ser racional. Foi mais uma edição do nosso Observatório, hoje observando política e religião. Convido você para que nos sigam nas redes sociais, comentem, enfim, sugira algumas pautas. Estaremos de volta no outro domingo com mais um Observatório. Muito obrigado e até lá.